Eu me sinto ótimo. Seja restaurando minha força espiritual ou durante o cultivo, técnicas de meditação de alto grau são ligas além das versões simplificadas, Aaron disse a Merlin enquanto se levantava. Mas e a aura que estou emitindo? Se algum dos membros da guilda me encontrar, eu definitivamente serei pego e interrogado. Haha. Não se preocupe. Esse anel mágico que eu fundei pode esconder sua aura e criar artificialmente as flutuações em sua força espiritual. Com sua força atual, até mesmo um magus oficial não conseguirá descobrir você. Merlin estava muito confiante. Realmente. Aaron arregalou os olhos. Claro, você não sabe quem eu sou? Além disso, este é um artefato mágico. Um artefato mágico. Você sabe o que isso significa? Você está muito fraco agora, senão poderia exibir mais de seu poder. Não realmente, mas eu já ouvi falar deles antes. Aaron coçou a cabeça. O que eu faço em seguida? Continuo a matar os nossos inimigos e a acumular pontos de mérito. Eu dei uma olhada na lista de recompensas ontem, e a poção que pode suprimir sua força espiritual será útil. Você absolutamente precisa entender isso. Eu entendo. Aaron cerrou o punho com força, os olhos mostrando sua resolução. Essa mulher humilde e a família Botelli, estarei de volta. 2 meses se passaram. Fora das muralhas de Dolon, a guerra continuava. Numerosos exércitos de elfos negros se posicionaram em frente à cidade, seus acampamentos se estendendo ao longo de dezenas de quilômetros. Várias tendas douradas estavam no centro do acampamento do exército, a aura dentro o suficiente para fazer com que até Leilin franzisse as sobrancelhas. Sob o comando organizado, o poder de batalha das criaturas das trevas e dos elfos aumentara em vários níveis. A cidade de Dolon estava envolvida em intensa batalha, com o degrau mais fraco sofrendo mais baixas. No entanto, havia um suprimento constante de bucha de canhão da região leste, o que lhes permitiu segurar. Sob tamanha pressão, a atmosfera na cidade de Dolon cresceu cada vez mais. Uma sensação de crise iminente envolveu os corações de todos. Aaron era agora um pouco famoso, o centro das atenções o encontrava depois de bater em alguns acólitos que tinham sido enviados para criar problemas para ele. Dado que magos valorizavam a força mais do que qualquer outra coisa, sua residência já havia sido transferida. Este era brilhante, limpo e muito maior do que antes. Aaron estava sentado em um lençol listrado azul com gotas de suor rolando pelo rosto. Leilin, enquanto isso, monitorava suas ações de dentro do anel preto. Esta foi a primeira vez que ele estava usando a força espiritual única nascida de sua nova técnica de meditação, chama sagrada, para explorar as marés do destino. Leilin prestou muita atenção a isso e ordenou que o AI Chip para coletar periodicamente dados e acumular informações em seu banco de dados. A chama sagrada que Aaron treinou não era obviamente aquela que o AI Chip havia se aperfeiçoado. Esta versão foi modificada por Leilin usando o chip, e muitas partes manipulativas foram adicionadas. Está aqui. Leilin riu e as ondulações negras encheram seus olhos. Imediatamente depois, as visões foram interceptadas pelo anel. Acima da cidade, Aaron levantou os braços e disparou uma bola de fogo, fazendo com que um enorme javali rolasse, enquanto um sorriso aparecia em seu rosto. Mas neste momento ocorreu uma anomalia. Um grande macaco negro saltou da ordem retirada. Tinha 3 olhos, e o centro, um raio vermelho. O próprio macaco explodiu com um poder que igualou um mago oficial. Sem tempo para se esquivar, Aaron foi explodido em pedacinhos. Essas cenas passaram pelos olhos de Leilin, mas estavam borradas e desordenadas. Então é assim que é. Nesse ritmo, Aaron vai morrer no cerco 3 dias depois? Leilin tocou o queixo. Informações da técnica de meditação foram interceptadas. Permitir transmissão. O AI. A voz robótica de Chip entoou. Sim. No momento em que Leilin falou, o corpo de Aaron tremeu na cama, seus 2 olhos perdendo o foco e voltando como se tivesse visto algo aterrorizante. Leilin implementou mudanças de backdoor na chama sagrada.
Ao combinar essas mudanças com a inteligência artificial limitada no ringue, quaisquer premonições que Aaron tivesse seriam interceptadas e vistas pela primeira vez por Layling. Somente com sua aprovação essas cenas do futuro entrarão na mente de Aaron. Além da interceptação, Layling poderia dividir esses pedaços de visão à vontade. Em outras palavras, Aaron só viu o que Layling queria que ele visse. Afinal, era melhor ser cauteloso com os acólitos, cuja formação permitia ver o futuro. Se não, o que ele faria se conseguissem manter seus planos através de suas profecias? Claro, Aaron ainda não tinha um forte cultivo nessa técnica. Ele só era capaz de profetizar eventos com a habilidade de um acólito nível 1, o que o impedia de sentir qualquer coisa sobre Layling. Mesmo se ele avançasse para se tornar um mago oficial, com Layling interceptando primeiro, ele não sentiria nada. Para se tornar ciente da interceptação, ele precisava, no mínimo, igual Layling no poder. Isso significava que ele não poderia prever as ações de Layling e se preparar contra elas até que ele fosse promovido a um rank 2 magus. Infelizmente, Layling não lhe daria a oportunidade de fazê-lo. Embora o AI Chip não conseguiu atualizar o Sacred Flame após o terceiro lugar, pelo menos não está mais restrito a apenas mulheres. Layling tocou o queixo. Ainda não há porquinhos da Índia suficientes. Ele se virou e olhou para o colar colorido e o caderno incompleto sobre a mesa. Estes eram, no máximo, objetos mágicos especiais. Ele só os chamava de equipamentos mágicos para enganar os acólitos como Aaron. Mas foi o suficiente. No campo de batalha, não se pode controlar a própria vida nem a morte. Se eu colocar essa isca, eles vão ter que morder, não importa o quão desconfiados eles sejam. Layling sorriu com confiança. Por que ele não comprou escravos ou pessoas escolhidas da aliança da natureza? Seria muito óbvio que ele era o mentor, o que não era propício para os planos de Layling. Enquanto isso, Aaron estava assustado com a previsão. Eu morrerei 3 dias depois, nas mãos de uma criatura das trevas com a força de um mago oficial, ele bufou asperamente. Ele visivelmente empalideceu e estava tremendo após a premonição. Do que você tem medo? Esta é apenas uma possibilidade no rio do destino. Eu já previ minha morte dezenas de vezes, mas eu não passei vivo e bem? Merle apareceu, parecendo desdenhoso. Sim, sim. A luz nos olhos de Aaron se iluminou. Ele agora conhecia os muitos benefícios de poder fazer uso do poder do destino. O que devemos fazer agora? Aaron começou a refletir entusiasticamente. É simples. Apenas se inscreva para sair dessa região ou fingir que você está ferido e se esconder por alguns dias. Merlin parecia muito experiente nisso. A ofensiva dos Elfos Negros não se limitava apenas à região leste da Twiligit Zone. A região norte também havia sofrido a carga dos Elfos Negros. Cidade após cidade caiu até que poucos magos atacaram, finalmente estabilizando a situação. Ainda assim, eles foram capazes de empurrar a frente de batalha para dentro de algumas centenas de metros. Eles haviam até mesmo enviado cavaleiros de elite do Underground Winter Spider que pareciam ser batedores enviados para reconhecimento. A região leste estava comparativamente quieta. A defesa tripartida de Dolon, Vakeshir e Sadoor, com fornecimento contínuo de tropas, manteve um impasse incômodo. Mesmo assim, capitalizando as infindáveis criaturas das trevas como bucha de canhão, os Elfos Negros causaram muitos ferimentos aos magos defendendo os postos. Era certo que numerosos acólitos morreriam, mas até mesmo alguns magos oficiais haviam caído. Quanto aos soldados e cavaleiros regulares, muitos deles foram perdidos para contar. Em um piscar de olhos, 10 anos se passaram. Layling foi aliviado algumas vezes e retornou periodicamente à Aliança da Natureza. Neste período de tempo, no entanto, ele manteve um perfil baixo e raramente fez nada chamativo. Por isso, ele não tinha uma grande reputação. Só ele sabia o quanto melhorará durante esse período de tempo. Layling. Eu recebi o coração do demônio terrestre. Há 50 aqui, e eu os enviei para o seu laboratório. Uma runa se iluminou e transmitiu a voz de Fendix. Muito obrigado. Eu entrarei em contato com você mais tarde. Layling respondeu deliciosamente. Eu finalmente consegui.
Agora todos os requisitos foram cumpridos. Ele correu para o laboratório, onde um mago vestido de vestes negras estava esperando por ele. O homem respeitosamente inclinou a cabeça, dizendo: "Este é o coração do diabo da terra que Lord Fendix queria que eu passasse para você. Assine aqui para mostrar que você recebeu." Hein? Leylin assentiu e pegou os ingredientes. Depois de verificar cada um deles, ele assentiu em satisfação. Ele acenou com o braço sobre o pedaço de pergaminho do Magus em vestes negras profervelho, e uma marca negra de cobra formada imediatamente. Vendo isso, o mago se curvou e respeitosamente saiu. Leylin entrou em seu laboratório e ativou formações de magia para isolamento e defesa. Uma camada de várias runas iluminadas começou a circular no exterior. Com todos os ingredientes aqui, posso finalmente tentar preparar poções. Sorrindo, Leylin analisou suas estatísticas. Leylin Farlier. Rank 2 Varlock, Bloodline, Serpente Kemoin Gigante. Força, 21.1, Agilidade, 14.4, Vitalidade, 29.9, Força Espiritual, 127.9, Poder Mágico, 127, o poder mágico está em sincronia com a força espiritual, ponto. Ele passou todos os dias dos últimos 10 anos treinando em sua técnica de meditação de alto grau, moderando lentamente sua força espiritual. Ao longo do treinamento de Kemoins Pupil, ele começou a sentir que a questão da irritabilidade causada por seu avanço prematuro foi lentamente corrigida. Dado o rápido ritmo de seu avanço da última vez, uma fundação instável era apenas esperada. No entanto, tudo isso foi compensado nos últimos 10 anos.